Olá, queridos, graça e paz, venho compartilhar com vocês mais um momento devocional, desta vez em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o seguinte tema: o sofrimento que carregamos sobre nós. Certa vez, o filósofo Miguel de Unamuno disse o seguinte: só o sofrimento nos torna humanos. Provavelmente, o filósofo disse isso tendo como visão, tendo como clareza que é a consciência da morte e do sofrimento que nos faz compreender que somos seres humanos. Pedro, de certa forma, ele disse que é a consciência do sofrer que faz com que a gente entenda quem nós somos ou por onde estamos andando. Pedro, ele escreve essa epístola no contexto de perseguição da igreja primitiva entre o século I, entre os anos de 63 e 64 da era cristã. No contexto de perseguição, o imperador Nero estava perseguindo os cristãos que estavam espalhados pelo império. Então Pedro, ele escreve esta carta tendo como visão falar sobre salvação e falar sobre sofrimento. Pedro, ele conforta os cristãos dizendo que o sofrimento ele pode partir de duas maneiras, ou de duas formas. O sofrimento ele pode ser porque você pecou e você está sendo punido, corrigido por isso, ou porque você está fazendo aquilo que é correto, aquilo que é justo. Pedro, ele fala sobre essas duas visões acerca do sofrimento nesse capítulo específico. Ele começa a falar sobre o sofrimento no versículo 12. E Pedro, ele começa a falar que o sofrimento é bom porque nós estamos unidos com Cristo. Nós temos que nos alegrar diante do sofrimento, diante da dor. Mas aí chega o versículo 15. Ele é um contraste diante desses versículos que ele começa a falar, ou que ele expõe acerca do sofrimento bom, do sofrimento correto, do sofrimento justo. Pedro, ele fala que nós não devemos sofrer como assassino, como ladrão e malfeitor, ou como alguém que se intromete em coisas de outrem, ou em negócios de outrem. Essa expressão a gente não vê em nenhuma outra parte do Novo Testamento, por isso que a gente não tem uma tradução clara para ela, mas como alguém que se intromete tem a ver com alguém que defrauda, alguém que é espião, alguém que é informante. Pedro, ele coloca na mente do seu leitor que o sofrimento ele não tem que ser por conta desses motivos. E se analisarmos a conduta dessas pessoas, nós veremos que elas descumpriram uma lei ou leis estabelecidas, sejam leis civis ou sociais, ou até mesmo as leis divinas. Deus, quando ele se revela a Moisés no Monte Sinai e ele dá as leis ao seu povo, ele faz isso para mostrar como que o ser humano, ou especificamente como o povo dele, precisa se comportar diante dele. Mas Deus, ele dá as leis como uma forma de nos relacionarmos com ele, mas ele também dá as leis para mostrar que jamais podemos cumpri-las, que precisamos de um Salvador que possa se colocar no nosso lugar. E é isso que Jesus faz. Jesus, ele veio ao mundo. Quais são as aplicações práticas das verdades contidas nesses versículos? Primeira aplicação: o castigo ele é merecido pelo sofredor. Neste caso, estamos falando sobre o castigo de forma justa, ok? Ele é merecido pelo sofredor. Que possamos sofrer por estarmos com Cristo, por optarmos seguir os seus caminhos, e não porque nós deixamos nos conduzir pela ganância, pelo orgulho do nosso coração, porque o sofrimento, neste caso, ele vai ser a consequência das nossas ações. A segunda aplicação: se sofrermos por Cristo, não devemos nos envergonhar. Nós temos que nos gloriar, nos alegrar, mas se sofrermos, devemos aguentar a punição dos nossos atos. Seja esse sofrimento bom ou ruim, como vimos, nós temos que nos alegrar. Se você está sendo
menosprezado, se você está sendo excluído, se você está sofrendo porque você optou por seguir a Cristo, você ouviu o chamado dele, o chamado foi tão irresistível que você o seguiu, se alegre nisso, se alegre no sofrimento, nesse tipo de sofrimento que você vive, porque é através disso que as pessoas verão quem você